Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara Lousada, de Ciências, e hoje a gente vai aprender um pouco sobre o sistema sensorial, mais precisamente sobre a visão, o olfato e a audição, ok? Bom, então primeiro, o que é o sistema sensorial? O nosso corpo, ele é todo formado por diversos sistemas. A gente tem o sistema circulatório, o sistema digestório, o sistema nervoso. Cada um desses sistemas é formado por órgãos, né, por tecidos, que juntos exercem uma função vital para o organismo. Então, por exemplo, o nosso sistema digestório, ele vai ter a função de pegar o alimento e quebrá-lo em nutriente para que o nosso corpo possa absorver. O sistema sensorial não é diferente. Ele é formado por órgãos e células que têm como principal função captar estímulos externos, captar estímulos do meio, do ambiente e enviar para o nosso sistema nervoso. Por que ele envia para o nosso sistema nervoso? Para que o nosso sistema nervoso processe aquela informação, entenda aquela informação e possa gerar uma resposta. Quando a gente fala de resposta, de perceber o ambiente externo e gerar uma resposta àquilo, a gente também está falando de sobrevivência, certo? Como você vai perceber que você está caindo? Como você vai perceber que tem alguma ameaça vindo na sua direção? Para perceber tudo isso, você vai usar os órgãos do sistema sensorial, ok? Então, dentro do nosso sistema sensorial, os 5 sentidos são visão, audição, olfação, tato e paladar. Cada um deles tem, né, seus órgãos específicos para a captação dessas informações e células sensoriais que são sensíveis a estímulos diferentes. Então, por exemplo, a olfação e o paladar, o olfato e o paladar, eles são formados por células sensoriais quimiorreceptoras. Então, eles vão perceber substâncias químicas ou no aroma que a gente inspira ou no alimento que a gente ingere. A visão, por exemplo, um órgão, né, que nas suas células sensoriais, elas são fotorreceptoras. Elas têm sensibilidade à luz, para que a gente possa enxergar o meio ao redor. Então, cada um desses sentidos vai ter uma célula sensorial sensível a um estímulo diferente, beleza? Começando então pela visão. A visão, o órgão, né, responsável por esse sentido é o olho. E o olho, ele é um órgão muito complexo. A começar que ele é dividido em 3 camadas. Então, a primeira, ela é formada pela esclerótica e pela córnea. Esclerótica, literalmente a parte branca do olho. Essa parte mais externa, visível, né, pra gente, é a esclerótica. E a córnea é essa parte aqui da frente, um pouco mais dilatada, né, um pouco diferente, que não permite que o globo ocular seja uma esfera perfeita, que é a parte onde a gente vai ver a íris e a pupila. A íris e a pupila não fazem parte dessa camada, só que como essa região é transparente, a gente consegue ver elas através dela, ok? A segunda camada, então, a coroide, que aqui eu representei na caneta vermelha, é um tecido hipervascularizado, e a íris. A íris, esse músculo aqui, tá? Que vai ter como função regular a quantidade de luz que entra no nosso globo ocular. Então, provavelmente vocês já fizeram aquele experimento de chegar na frente do banheiro, na frente do espelho do banheiro, com as luzes assim na penumbra e olhar bem fundo assim para o seu olho, você percebe que sua íris está de um tamanho. Quando você acende a luz, a íris diminui. Então, essa musculatura vai controlar esse movimento de abrir e fechar. Quando a gente está num ambiente escuro, ela abre para que haja uma captação maior de luz, para que a gente consiga enxergar melhor. Quando a gente já está num ambiente
bom, né, de boa iluminação, essa íris se fecha para que também não haja uma agressão, para que não entre luz demais e acabe, né, prejudicando a gente. Então, a coroide e a íris. E a terceira e última camada, a camada mais interna, é formada pela retina. Esse tecido é que vai ser responsável por captar em si esse estímulo externo visual. A retina, ela é formada por células, né, conhecidas como cones e bastonetes. Esses nomes têm ligação com o formato dessas células e elas têm como função principal regular a luz, saber identificar o que é o claro e o que é o escuro e também diferenciar as cores, né? Conseguir captar as cores. Então, por exemplo, uma pessoa que tem daltonismo, né? Uma doença em que as pessoas não conseguem diferenciar algumas cores, como por exemplo o verde. Essa pessoa tem um defeito nos cones, nessas células sensoriais de fotorrecepção, ok? Além dessas três camadas, né, a mais externa, esclerótica em azul, a mais interna, coroide e íris em vermelho, e, quer dizer, a média, né, em vermelho, coroide e íris, e a mais interna, que é a retina, aqui em preto, a gente tem também o cristalino. O cristalino, ele é uma lente levemente rígida, que fica atrás da íris, né? Atrás da íris e da pupila. Ele vai ter como principal função dar foco às imagens que a gente está captando, beleza? Dentro do globo ocular e entre a íris e a córnea, a gente tem também líquidos transparentes, formados a partir de água e alguns sais, e a gente chama eles de humor aquoso e vítreo, tá? Em algumas pessoas, esse humor aquoso ou o humor vítreo, ele pode ter algum tipo de disfunção, de desregulação, ele pode não ficar transparente ou ele pode se movimentar da maneira errada e isso acabar atrapalhando a visão da pessoa, certo? Pelo desenho a gente consegue entender como é fundamental que esses dois sejam bem translúcidos. E aí, para finalizar, aqui conectado à nossa retina, saindo, né, de um certo ponto de encontro com a retina, a gente tem o nervo óptico. Então, as células fotorreceptoras, as células sensoriais que estão nessa retina, elas vão enviar a mensagem de percepção do mundo externo para esse nervo vai levar ele até o nosso sistema nervoso e lá ele vai ser interpretado, as figuras vão se formar, as imagens vão ficar mais nítidas, a gente vai conseguir perceber o que está acontecendo ao nosso redor, ok? Agora entramos nos problemas de visão, nesse momento eu dou até uma ajeitada no meu óculos. Quando um objeto, tá, é iluminado, a luz, o caminho que a luz faz, penetra aqui no nosso olho, passa pela córnea, passa pela pupila e vai refletir essa imagem, vai formar, na verdade, essa imagem lá na retina, certo? Essa imagem que é formada na retina, a gente chama de imagem real. Essa imagem, ela é invertida do que, na verdade, acontece. Então, por exemplo, se a gente aqui, ao invés dessa barra vermelha, eu colocasse uma árvorezinha, bonitinha a árvorezinha, a imagem que estaria sendo formada na retina estaria ao contrário, ok? A imagem real, então, ela é formada sobre a retina e ela é uma imagem invertida. Apesar de ser uma imagem invertida, a gente não vê tudo invertido, porque depois o nosso sistema nervoso vai interpretar aquela imagem e vai
ajustá-la, certo? Como eu já tinha falado. Só que, em algumas pessoas, alguns problemas, algumas deformações podem acabar atrapalhando esse caminho. Então, por exemplo, deformações que podem acontecer no formato do globo ocular, um globo ocular que é mais alongado ou um globo ocular que é um pouco mais alto, problemas que podem acontecer no cristalino, o cristalino perder a sua flexibilidade, o cristalino perder a sua transparência, problemas que podem acontecer na córnea, haver algum tipo de acidente, arranhão, deslocamento, coisas do tipo. Inúmeros motivos podem gerar um problema de visão, tá? Os mais comuns, a gente vai começar aqui pelos que estão relacionados com o formato do globo ocular. Então, a gente tem a miopia, o primeiro, e a hipermetropia. A diferença deles é na posição, no local onde a imagem é formada. Então, aqui na miopia, a imagem acaba sendo formada, gerada, antes, na frente da retina. Mais ou menos assim. Se essa imagem não chega até a retina, ela não vai estimular as nossas células sensoriais, a nossa visão não vai, o nosso sistema nervoso não vai conseguir formular uma visão clara, né? Uma imagem clara do que o nosso olho está captando. Esse tipo de problema de visão pode ser facilmente corrigido com o uso de uma lente. Nesse caso aqui, a gente tem o uso de lentes divergentes, pelo formato dela, tá? E aí, o outro, que é a hipermetropia, é quando a imagem ela é formada atrás da retina, mais ou menos assim. Aqui acontece a mesma coisa. Como a imagem não é formada na retina, o nosso cérebro não consegue interpretar aquela informação de maneira correta e a gente não consegue enxergar. Essa galera aqui, a galera míope, elas não enxergam de longe. Essa galera aqui, os hipermétropes, eles não enxergam de perto. Esse problema de visão aqui é corrigido facilmente com uma lente convergente, ok? E aí, esses outros 3 problemas de visão que eu coloquei aqui embaixo, eles estão associados, na verdade, a deformações ou outros tipos de problema no cristalino, a nossa lente que dá foco à nossa visão. A presbiopia está relacionada à elasticidade do cristalino. O astigmatismo é o formato irregular dele, e isso vai fazer com que esses dois acabam fazendo com que esse raio de luz que está entrando aqui fique em um formato diferente do apropriado para a formação de uma imagem perfeita, tá? O astigmatismo, ele é também conhecido como vista cansada. As pessoas acabam enxergando os objetos de maneira deformada. E aí, a catarata, que está relacionada à transparência. Principalmente com a idade, esse cristalino acaba perdendo um pouco da sua transparência. Acaba perdendo um pouco da sua transparência. Quando ele perde essa transparência, a luz que por aqui entra não consegue chegar até o fundo do olho. E aí gera a cegueira, é claro, se ele não for tratado. A catarata, existe uma cirurgia em que há a troca dessa lente, tá, para uma lente artificial, e a pessoa pode voltar a enxergar normalmente. Provavelmente vocês já devem ter visto alguém com catarata. É geralmente quando a pupila está um pouco esbranquiçada, como o cristalino fica aqui logo atrás da pupila, né, dessa abertura da íris, essa região fica um pouco esbranquiçada. Então, em relação à visão, o principal órgão, né, de percepção, de captação dos estímulos externos é o olho. Ele tem 3 camadas, a mais rasa, a mais externa, a esclerótica, formada pela esclerótica, e a córnea, a mais interna, do meio, a coroide e a íris, que é essa
parede, essa musculatura que vai controlar a entrada de luz, né, dentro do olho. A mais interna, aqui em preto, tem a retina, que é esse tecido formado pelas células sensoriais fotorreceptoras, os cones, os bastonetes, vão identificar claro, escuro, as cores. E o formato do olho ou outros tipos de alteração, como por exemplo na córnea ou no cristalino, podem gerar alguns problemas de visão que são facilmente corrigidos ou cirurgicamente ou com o uso de um óculos, beleza? Agora eu vou colocar aqui no quadro a parte de audição e a gente vai ver já. Bom, continuando, agora a gente vai fazer a parte de audição e olfato, ok? Bom, então o outro sentido, audição, percepção dos sons que estão ao nosso redor. Mas a audição é só para o som? Não. A audição também tem papel fundamental no equilíbrio do nosso corpo. E aí eu já vou falar como daqui a pouco. Primeiro, explicar a audição, a percepção do som em si. O que é o som? Na verdade, o som ele é uma onda. Ele se propaga no ar como uma onda. Quando alguém faz algum barulho, esse som vai se propagando. Quando chega até o nosso ouvido externo, a gente tem aqui a primeira estrutura, que é o pavilhão auditivo. O pavilhão auditivo, o lugar onde a gente faz o piercing, o lugar onde a gente coloca brinco, ele tem um formato de concha, parecendo com esse formato que eu estou fazendo aqui com a minha mão. Por exemplo, quando você está tentando ouvir o segredo de alguém, você instintivamente faz esse formato com a mão e você coloca assim, certo? Fazendo uma espécie de ampliação do formato do seu pavilhão auditivo. Natural, você está tentando ampliar a sua capacidade de percepção do som. O pavilhão auditivo tem esse formato porque é um formato próprio para melhorar essa captação. Quando a gente faz a conchinha, a gente só amplia esse formato natural especial para essa captação. Então, a primeira estrutura é o pavilhão auditivo, o som vai passar por ela, vai ser captado por ela e aí vai adentrar no nosso canal auditivo. Eu estou com um desenho aqui embaixo, então eu vou sublinhando as estruturas, né, o nome das estruturas, de acordo com as cores que eu coloquei aqui, tá? O primeiro, a gente tem então o pavilhão auditivo, que é esse aqui. A segunda estrutura, o canal auditivo. O canal auditivo é aquele que dá uma cera, que a gente vai lá, dá uma limpadinha de vez em quando. Essa cera, inclusive, ela é fundamental para a nossa audição. Ela protege o nosso canal auditivo, ela hidrata a pele dessa região, ela protege de impurezas, de micro-organismos. É essencial. Inclusive, os médicos recomendam que ela não seja tirada com certa frequência, né? Para não deixar essa região exposta. Ao final do canal auditivo, a gente tem aqui, em azul, o tímpano. O tímpano é uma membrana, e aí, imagina o tímpano como se fosse um pandeiro, tá? A gente tem um tecido esticado. Quando algo bate nele, ele reverbera, ele vibra naquela frequência. Quando o som, essa onda, chega aqui e encontra o tímpano, ela vai fazer ele vibrar. Essa vibração do tímpano vai fazer vibrar outras 3 estruturas, na verdade, 3 ossos que estão conectados a ele. Esses ossos são o martelo, a bigorna e o estribo. Martelo, bigorna e estribo. Eles são os menores ossos do corpo humano. Minúsculos, muito, muito pequenos. E eles vibram em conjunto ao receber esse estímulo do tímpano, ok? Quando esses ossos vibram, eles passam à frente essa vibração para a janela oval, que eu tenho aqui em verde, tá?
essa vibração da janela oval vai, né, ser continuada para dentro dessa estrutura aqui, que vocês estão vendo, em formato de caracol, que a gente chama de cóclea. A cóclea, dentro dela existem as células sensoriais que vão fazer a percepção desse movimento que a onda, que o som vai gerar. E aí, aqui no caso eu não vou sublinhar as células sensoriais porque eu não desenhei elas aqui dentro, mas as células sensoriais estão aqui dentro. Conforme esse som vai fazendo essa vibração, as células vão se mexendo e essa informação que elas vão captar vai ser distribuída, vai ser levada até o nervo vestíbulo coclear. Esse nervo, ele tem esses dois nomes, né? A gente, na verdade, tem aqui o nervo vestibular, o nervo coclear e o nervo vestíbulo coclear. A gente acaba falando só nervo vestíbulo coclear, mas essas partes aqui que estão conectadas às estruturas diferentes, uma, né, vai estar associada à percepção do som e a outra vai estar associada ao equilíbrio do corpo. A gente já vai ver já já. Mas então, essas células vibram, captam essa informação, levam ela até o nervo e o nervo vai levá-la até o sistema nervoso para que ele interprete aquele som e a gente possa, aquilo não seja mais só uma vibração, só uma onda, seja a voz de alguém, seja uma música que a gente gosta, os sons que estão ao nosso redor, ok? Então, o som é uma onda, né, que se propaga pelo ar, ele é captado pelo pavilhão auditivo, esse formato é próprio para isso, atravessa o canal auditivo, vibra, chega no tímpano, faz ele vibrar, depois vibra os ossos que estão associados a ele, a janela oval, a cóclea e as células sensoriais, ok? Existem diversos tipos, existem alguns tipos de surdez, né? A incapacidade, a impossibilidade de você escutar os sons ao redor. Esses tipos, a gente diz que tem o nervoso e o de condução. O nervoso, ele está associado a algum defeito ou ruptura ou algum problema que possa ter ocorrido no nervo. Então, com relação ao aparato do nosso ouvido externo, médio e interno, está tudo perfeito. Quando chega aqui, o som é bem captado, o som só não consegue ser enviado para o sistema nervoso. Esse tipo de surdez é um pouco mais difícil da gente contornar, da gente melhorar, da gente consertar, vamos colocar assim. Só que existem outros tipos de surdez que são um pouco mais fáceis de serem contornados, são os de condução. Os de condução estão associados ao resto do nosso aparato auditivo. Então, por exemplo, a ruptura de um tímpano. O tímpano rompido não vai vibrar. Se o tímpano não vibra, os ossos não vibram, a gente não consegue perceber o som da maneira correta. A perfuração de um tímpano pode ser revertida, pode ser consertada. Ou então uma inflamação recorrente, uma criança que tem, por exemplo, recorrentes casos de otite, né, aguda, e essa inflamação pode gerar, por exemplo, um enrijecimento, ou seja, deixar mais duro esses ossos aqui. Se esses ossos não vibram, a janela oval não vai vibrar, não vai chegar até a cóclea, até as células sensoriais. Então, existem vários problemas que podem acontecer em alguma dessas estruturas e que podem impedir a audição. Mas essas podem ser facilmente, né, contornadas com algum aparelho auditivo ou uma cirurgia, coisas do tipo. E aí, como eu tinha falado, isso aqui é audição relacionada ao som, mas tem também o equilíbrio. Como que acontece essa percepção,
aprimoramento do nosso equilíbrio. O nosso corpo se movimenta, certo? De um lado para o outro, para cima, para baixo. O nosso corpo está plenamente consciente dos movimentos que a gente está fazendo. Como? Conforme a gente balança o nosso corpo, dentro dessa estrutura aqui, que a gente conhece como labirinto, há o líquido e alguns cristais. Quando a gente movimenta o nosso corpo, esse líquido, esses cristais, se movimentam aqui dentro. Esse movimento vai gerar um estímulo nas células sensoriais que estão aqui. Conforme essas células sensoriais são um pouco ou menos estimuladas de um lado ou de outro, o nosso cérebro consegue interpretar o movimento que o nosso corpo está fazendo. Então, o movimento vai gerar, vai movimentar o líquido que está dentro do labirinto dessa estrutura. Esse movimento do líquido vai estimular as células sensoriais que vão gerar essa informação, passá-la para o nervo vestíbulo coclear. Lembra que eu falei que esse nervo aqui está associado tanto à audição quanto ao equilíbrio? Então, vai passar esse estímulo captado pelas células, elas vão passar para o nervo vestíbulo coclear e ele vai levar para o nosso sistema nervoso para ele interpretar. Por que, por exemplo, a gente fica tonto? Você está numa cadeira, daquelas tipo de computador, né? Que tem o pezinho com rodas e você começa a girar. O líquido dentro do seu labirinto também está fazendo um movimento. Quando o seu corpo para, esse líquido vai demorar ainda um tempo até parar. Só que o seu corpo, o resto dos seus sentidos, o resto do seu sistema sensorial, está sinalizando para o seu corpo que você já está parado. A sua visão, o seu tato do seu pé lá firme no chão. A confusão entre as informações é tanta que o cérebro fica meio confuso e você fica tonto. Você não consegue manter esse equilíbrio. Então, por causa desse líquido que continua se movimentando, mesmo depois que você para o movimento, é que a gente fica tonto. Já provavelmente ouviram falar de uma doença chamada labirintite? Não? Sim. A labirintite é um problema justamente nessa movimentação no líquido desse labirinto. As pessoas que têm labirintite, é comum que elas fiquem tontas, especialmente em movimentos bruscos, por exemplo, ao levantar muito rápido. E aí, o nosso último sentido da aula de hoje, a olfação, o olfato. Na visão, era o olho. Na audição, o ouvido. Externo, médio e interno. O órgão responsável pela captação dos estímulos externos aqui na olfação vai ser o nosso nariz. Então, o nosso nariz, até mesmo no formato dele, até mesmo em seu formato, auxilia na captação desses estímulos aromáticos que estão ao nosso redor. O nariz, então, esse aroma, o perfume, o cheiro, ele vai entrar pelo nariz, vai penetrar na cavidade nasal. No fundo da cavidade nasal existe a mucosa com células olfativas, esse tecido com as células sensoriais quimiorreceptoras que vão perceber as substâncias químicas que estão dissolvidas ali naquele ar. E aí essas células olfativas vão gerar essa informação, passar essa informação para o nervo olfatório, que fica logo atrás, mucosa aqui, o nervo olfatório fica logo atrás, preso a ela, e ele vai levar para o sistema nervoso para ver a interpretação daquele perfume. No nosso cérebro, a região que reconhece, que processa as informações relacionadas ao olfato, é muito próxima da região que processa as informações relacionadas ao nosso paladar. Por isso, paladar e olfato estão muito relacionados. Quando você sente, por exemplo, o cheiro daquela comida que você gosta, sua comida preferida, e a boca enche de água, enche de saliva, porque você fica doido, você é estimulado a querer aquela comida, a desejar aquela comida.
Ou então, por exemplo, quando você está gripado, você sente o gosto da comida? O seu olfato atrapalhando no seu paladar. Os dois estão muito relacionados. O olfato, ele é muitas vezes menosprezado, mas ele é um sentido muito importante. Se a gente for pensar, né, não nesse momento que a gente vive hoje de civilização, mas milhares de anos atrás, ou até se a gente observar o mundo animal, como o olfato é importante. O predador que vai em busca da presa, a presa que está fugindo do predador, dois indivíduos diferentes que estão entrando no território um do outro e que sabem que estão entrando no território um do outro por causa do perfume, por causa do odor, do cheiro. Um parceiro que reconhece que o outro, né, está no momento certo para o acasalamento por causa do perfume. Até mesmo no reino vegetal, as flores que desabrocham à noite e que, ao invés de atrair os animais polinizadores por cores, pétalas chamativas, acabam atraindo pelo perfume. Então, esse sentido aqui, puxei um pouquinho o saco, né, meu preferido, mas esse sentido aqui, quando as pessoas não necessariamente dão tanto valor, mas quando a gente pensa macro, né, é muito interessante. O nosso olfato, um outro detalhe também interessante, ele acaba se acostumando com o aroma. Então, por exemplo, você está num ambiente com um cheiro ruim. Você entra naquele ambiente e assim que você entra, você percebe aquele cheiro. Mas com o tempo, você meio que vai se acostumando. Você está deixando de sentir aquele cheiro? Não, mas as suas células olfativas é quase como se elas estivessem ignorando aquela informação para não deixar que outros aromas, outros perfumes, outros cheiros deixem de ser percebidos, ok? Galera, por hoje aqui é só. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham compreendido bem a visão, a audição, a olfação e nos vemos numa outra oportunidade, tá bom? Tchau, tchau!